Assistir a Toma com o distanciamento do tempo é uma experiência curiosa e até desconfortável, porque aquilo que em um primeiro momento se apresenta como humor popular, quase ingênuo, revela aos poucos uma estrutura muito mais amarga, como se cada gag, cada situação exagerada e cada personagem caricato estivesse carregando uma fadiga emocional que o público nem sempre percebe conscientemente, e é justamente nesse ponto que Asilo das Almas Aflitas II se constrói como leitura crítica, não apenas de um filme ou de um produto televisivo, mas de um estado de espírito coletivo que atravessa gerações. Desde as primeiras cenas, Tom estabelece um ritmo que parece convidar ao riso imediato, com enquadramentos simples, situações domésticas levadas ao absurdo e uma atuação que flerta com o teatral. Mas por trás desse verniz cômico existe um mecanismo muito preciso de repetição, insistência e desgaste, quase como se o próprio humor estivesse cansado de si mesmo e continuasse apenas por inércia, o que cria uma camada de leitura profundamente melancólica quando observada com atenção. A ideia do asilo, presente já no título crítico, não surge como metáfora gratuita, mas como síntese de um espaço mental onde personagens e espectadores se encontram presos em ciclos emocionais que se repetem sem resolução, rindo para não confrontar o vazio que se insinua nos intervalos entre uma piada e outra. Há uma cena específica logo no início em que a banalidade da situação é levada ao extremo por meio de diálogos rápidos e gestos exagerados. E ali já se percebe que o riso nasce mais do reconhecimento da própria frustração cotidiana do que de qualquer surpresa narrativa, pois tudo parece previsível, quase mecânico. E essa previsibilidade é parte essencial do encanto e ao mesmo tempo da tristeza que permeia a obra. Comparado a outras comédias do mesmo período, Toma não busca a sofisticação formal nem a inovação estrutural, mas aposta na familiaridade absoluta, no conforto do conhecido, e isso o aproxima de uma espécie de ritual coletivo em que o público retorna sempre ao mesmo lugar emocional, como pacientes que conhecem cada detalhe do corredor do asilo onde caminham todos os dias. Ao analisar os personagens, percebe-se que nenhum deles realmente evolui ou se transforma de maneira significativa, e essa estagnação não é um defeito acidental, mas um reflexo direto da proposta estética e temática da obra, pois cada figura representa uma resposta fixa a um mundo que já não oferece saídas claras. Apenas pequenas válvulas de escape em forma de humor. Existe algo de profundamente humano nessa recusa à mudança, algo que dialoga com a experiência de quem assiste e reconhece ali suas próprias rotinas, seus próprios papéis sociais repetidos até a exaustão, e talvez seja por isso que Toma tenha permanecido tão presente na memória afetiva de muitos espectadores. Em Asilo das Almas Aflitas II, essa leitura se intensifica ao observar como determinadas cenas, aparentemente descartáveis, funcionam como micro-retratos de uma sociedade que aprendeu a rir de suas próprias limitações, transformando a resignação em piada e o cansaço em caricatura. Uma sequência em que os personagens se envolvem em um conflito trivial, prolongado além do necessário, revela mais sobre a incapacidade de comunicação e a necessidade de afirmação do ego do que sobre qualquer situação concreta, e o riso que surge daí é quase nervoso, como se o público percebesse, mesmo que inconscientemente, o absurdo de insistir em conflitos tão pequenos para evitar enfrentar questões maiores. Ao longo do filme, o espaço físico também assume um papel simbólico importante, com ambientes que parecem sempre um pouco apertados, um pouco claustrofóbicos, reforçando a sensação de confinamento emocional que define o tom geral da narrativa, e esse confinamento dialoga diretamente com a ideia do asilo como lugar de proteção e prisão ao mesmo tempo. Em comparação com outras produções humorísticas latino-americanas, Toma se destaca não pela ousadia, mas pela honestidade crua com que expõe a repetição como modo de vida, algo que ressoa fortemente quando revisitado à luz das transformações sociais e culturais ocorridas desde sua exibição original. Pessoalmente, ao revisitar essas cenas, é impossível não lembrar das tardes em frente à televisão, quando o riso vinha quase automaticamente, sem a necessidade de reflexão, e perceber agora como aquele riso carregava camadas de identificação silenciosa com personagens que, de certa forma, ensinavam a lidar com a frustração por meio da ironia e do exagero. Essa dimensão autobiográfica do espectador é fundamental para compreender a força duradoura de Toma, pois o filme não se limita a entreter, mas se infiltra na memória emocional de quem o assiste, tornando-se uma referência constante para interpretar situações do cotidiano. Asilo das Almas Aflitas II propõe, portanto, uma releitura que não destrói o encanto original, mas o aprofunda, mostrando que por trás da leveza aparente existe uma reflexão involuntária sobre envelhecimento emocional, estagnação social e a dificuldade de romper ciclos, temas que se tornam ainda mais evidentes quando observamos como o humor do filme evita qualquer resolução definitiva, preferindo sempre retornar ao ponto inicial, como se o riso fosse apenas um intervalo antes da próxima repetição. Essa estrutura circular reforça a sensação de que todos ali, personagens e público, compartilham o mesmo espaço simbólico, um asilo não de corpos,
mas de almas cansadas, que encontram no humor uma forma de convivência com a própria inquietação. E é exatamente nessa ambiguidade entre conforto e desconforto que reside a força duradoura de Thomas e o motivo pelo qual ele continua a provocar reflexão mesmo quando o riso parece simples e imediato.